A paz do Senhor, juventude! Estamos aqui para mais uma aula nesse dia tão especial. Deus abençoe todos vocês e hoje nós vamos compartilhar a lição de número 11. O tema da lição é Revelações sobre o tempo do fim. E nós estamos aqui com nossos queridos irmãos que vão se apresentar neste momento. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Wesley e vou estar aqui hoje muito honrado contribuindo com essa aula. Paz do Senhor, juventude. Eu sou o Diácono Elton. É minha primeira aula, tá? Mas vai ser bênção e estou aqui para refletir junto com vocês sobre revelações do tempo do fim. Amém, é isso aí, Deus abençoe todos vocês. Vão desde já aí deixando o seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, que isso é muito importante. E eu creio que será uma bênção e você vai se surpreender com esta aula de hoje. Vai aprender muito e vai conferir muita coisa que você já sabe e não sabia que estava escrito na Bíblia. Então, antes da gente avançar, vamos orar. Vamos pedir então o nosso diácono Elton para orar e pedir a Deus uma bênção sobre nós. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus, o mar e a terra e tudo que neles há, Senhor, fala conosco, meu Pai. Revela-nos a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos aprender, ó Deus, acerca do que já passou, acerca das coisas que ainda estão por vir, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos essa aula, Senhor. Fala a cada coração por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, jovens, o meu nome é Luciano e hoje nós vamos fazer a leitura do texto bíblico de Daniel 8, de 1 a 6. No terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. A mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto do rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que no carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. Nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se o carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de suas forças. E foi isso, jovens. Tchau! Deus abençoe a todos. Então, como eu já disse, o tema da nossa lição é Revelações sobre o tempo do fim. Daniel, capítulo 8. E o objetivo desta lição é você, ao ler no seu devocional, quando estiver lendo a palavra de Deus, ao ler Daniel, capítulo 8, é uma leitura que aparentemente é difícil de entender. Quem lê, assim, aparentemente não entende nada, mas a partir desta aula você irá entender com clareza aquilo que parece ser tão difícil. Você vai entender com clareza e sei que Deus vai edificar a sua vida e será uma bênção. Então nós vamos avançar e nós vamos falar um pouco sobre as características desta visão. Não é isso, irmão Wesley? Isso. As características desta visão, que foi uma visão, não é, que o profeta Daniel teve, e lembrando que Daniel estava no reino da Babilônia. Ele era um príncipe, ele era um homem de confiança do rei, mas ele era um homem de Deus que recebia de Deus grandes revelações em todo o livro que traz o seu nome. E não será diferente também no capítulo 8. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características desta visão. Sim. Bom, o primeiro tópico da lição, ele traz sobre essa visão de um carneiro e um bode, né? O título do primeiro tópico. Então, como característica, nós temos algumas informações que vão enriquecer aqui o nosso bate-papo,
que é a visão do capítulo 8, ela ocorre no terceiro reinado de Belsazar. Ou seja, Daniel ele recebe uma visão de Deus, uma visão celestial, enquanto ele residia na cidadela, uma fortaleza estratégica localizada na província de Elão. Este centro fortificado ele desempenhava um papel muito importante na administração ali do Império Persa, ele servindo não apenas como uma residência de inverno para os reis persas, mas também como um ponto crucial, né, de comando e controle das províncias do Império, né? A importância estratégica de Suzã era conhecida não apenas por sua segurança física, mas também pelo seu papel central na governança imperial, como registrado nos escritos de um grande historiador hebreu, judeu, né, que era o Flávio Joséfo, que ele trouxe na obra Antiguidades Judaicas, quem tiver curiosidade de pesquisar. É interessante a gente ver um pouco sobre isso aqui. A cidade de Suzã, ela era uma cidade antiga que ficava próxima ali na região do Oriente. Ela serviu como a capital de Elão e ela fez parte do Império Babilônio, Persa e Parta. Ela ficava aproximadamente 250 km ao leste do rio Tigre, no sudoeste do Irã, né, do atual Irã, e hoje é um grande campo arqueológico, né, um campo de pesquisa bastante rico, né. As escavações elas revelam até hoje ruínas de edifícios administrativos, né, prédios, casas, indicando assim uma ocupação contínua do final do século V, do quinto milênio ali, né, antes de Cristo ali. Então, dado essa riqueza histórica que nós temos aqui, eu creio que vamos conseguir extrair muita informação, né, ricas aqui dessa aula. É isso aí. Então Daniel ele teve essa visão que nós vamos ver aí durante a aula, assustadora. Mas o que nós vamos aprender é interessante, o diácono Elton, o irmão Wesley, em relação à história secular que aprendemos aí, até no ensino fundamental, não é? Nós vamos ver como que vai encaixar, como que encaixa com as profecias, com aquilo que Deus revelou a Daniel. Nós vamos ver aqui nesta aula com clareza o anjo, né, o anjo Gabriel trazendo as revelações, trazendo a interpretação das revelações. Então Daniel ele começa nessa visão que ele teve, nesse local aí que o Wesley falou, ele começa tendo uma visão de um carneiro, né, diácono Elton? Isso, e é importante também ressaltar que essa visão não foi uma alucinação. Sim. Mas sim foi uma revelação celestial, foi o próprio Deus que revelou a Daniel, concedida por Deus a Daniel essa revelação, né, demonstrando sua soberania sobre os reinos terrenos, conforme, né, estudado por alguns estudiosos, né. Suzã não era apenas uma fortaleza estratégica, mas também um símbolo do poder e autoridade do Império Persa. Deus escolheu este local significativo para transmitir a Daniel seus desígnios divinos, reforçando as mensagens de que, independentemente das forças políticas, militares da época, o controle sempre esteve na mão de Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos. Amós, capítulo 3, versículo 7, olha o que a palavra do Senhor diz. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Então Deus, ele guia a história e ele revela a história para provar também que ele é Deus, e ele mostra os seus servos. E também essas revelações, o pastor Suetônio, também mostra também a onisciência de Deus. Sim. Mostrando que Deus, ele viu aquilo que está no passado, ele vê o que está no presente, e ele enxerga também lá na frente, no futuro. Então, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz bem assim, ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e ele conhece todas as coisas. Nosso Deus, ele é onisciente. Amém. E até hoje ele continua nos revelando, né, através da sua palavra. Então, nessa visão, Daniel viu o carneiro. E esse carneiro, a leitura
ela revela que esse carneiro ele tinha 2 chifres. E esses 2 chifres nós vamos ver claramente que representam um reino, não é, Elton? Sim. Que é um reino que veio logo após o reinado babilônico. Então, esse reino é o reino dos medos e dos persas. Exatamente. O capítulo 8 de Daniel, no versículo 20, ele traz a seguinte informação. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre eles é o primeiro rei. Esse bode a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Pessoal, dá uma seguradinha que daqui a pouco ele já vem. Mas para a gente entender essa questão do carneiro. Na visão do Daniel, Ciro o Grande, que era um grande governante da época, ele é representado como esse carneiro com 2 chifres, simbolizando a união que houve entre o Império Medo e o Império Persa sobre o domínio dos Aquemênidas, né? Este período ele não apenas testemunhou grandes conquistas territoriais, tá? Mas também foi marcado pela libertação dos cativos judeus, cumprindo assim uma promessa divina de restauração e de proteção. Ou seja, naquele tempo, a liderança do Ciro, ela foi uma providência de Deus. Ela não foi só algo que ocorreu na história, mas também foi algo arquitetado pelo próprio Deus, né? Não apenas restaurando as suas terras, né, a terra do povo ali, mas também possibilitando ali a que viria a se tornar depois a construção do Templo de Jerusalém, né, que foi um evento crucial ali na fé judaica, né? E a gente consegue perceber, né, o quão fascinante é como que Daniel recebeu essa visão, né, em um local que simbolizava não apenas poder, né, dado a grandeza do Império Babilônico na época, mas também a segurança, né, para o Império Medo-Persa, né, ressaltando assim essa clara intervenção de Deus nos assuntos humanos, que a gente pode já extrair de cara aqui, nisso aqui. Independente da grandeza, independente do poder bélico, do poder imperial que tenha qualquer governo, se Deus tem um propósito a cumprir, se Deus tem algo a ser feito na minha vida, na sua vida, ele vai usar de recursos, de meios, né, divinos ali para fazer essas intervenções e fazer com que a vontade dele se cumpra, em primeiro lugar. Uhum. E o interessante que esse carneiro, um chifre, ele desponta do outro. Desponta mais que o outro, fazendo referência exatamente à grandeza desse grande imperador Ciro. E o interessante também em relação a Ciro, queridos jovens, é que lá no livro do profeta Isaías, Deus usou o profeta Isaías para falar que se levantaria um grande rei, né? E falou o nome do rei, que seria Ciro. Não é isso? Então, já havia essa profecia falando que se levantaria esse rei. Então, de acordo com essa visão e com essa profecia, com essa visão, melhor dizendo, que Daniel teve, o Império Babilônio ia cair e se levantaria então o Império Medo-Persa, que se destacaria então o grande imperador Ciro, não é? Em seguida, então, Daniel, então, ele vê como se fosse uma cena de filme, né? Em seguida, ele tem essa visão desse carneiro que ele destruía tudo, que ele vencia tudo, era grande, mas em seguida ele viu nessa visão que do lado do ocidente vinha o quê? Um bode. Um bode. E era como uma cena de filme, que esse bode vinha correndo, mas sem encostar os pés no chão. É como se ele viesse assim, voando, flutuando, né? E foi exatamente esse bode que chegou já abatendo o carneiro. Exato. Na história, né, no contexto histórico, grandes imperadores, grandes homens, eles receberam a alcunha de O Grande. E é interessante a gente entender isso aqui. Esse termo O Grande, ele é usado após o nome da referida pessoa e geralmente eles se referem a uma distinção ou uma grandeza associada à pessoa. Como, por exemplo, Ciro, né? Ciro Grande, ele foi o fundador do Império Aquemênida, na antiga Pérsia, conhecido por suas habilidades militares, por unificar várias regiões, né, sobre o seu governo. Já um outro cara que ficou muito conhecido pela alcunha de O Grande
É Alexandre. Alexandre o Grande é muito famoso, várias histórias, vários livros, vários pesquisadores já citaram. E quando a gente vem falar agora desse bode que vem como se estivesse flutuando, esse efeito de estar flutuando, ele se remete à velocidade com que Alexandre avançava terreno. Alexandre ele foi um grande conquistador, ele foi um grande dominador com uma velocidade imensa. Ele saiu dominando várias terras da região da Grécia, da Índia. Então, assim, ele realmente entrou dominando tudo e tudo muito rápido. E ele não tinha 30 anos, né? Não tinha, era um cara jovem. Super jovem, é verdade. Super jovem. Então, interessante, né, Elton e Wesley, como que confere com a história. Essa história que estamos falando aqui, as crianças sabem, quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande, né? Os seus grandes feitos, que se tornou um grande imperador. Então, esse Alexandre, né, esse grande imperador, está ali revelado, Deus revelando a Daniel o que aconteceria no futuro. E então, como, né, nós ouvimos aqui, em 13 anos Alexandre conquistou todo mundo da sua época, praticamente, né? Em 13 anos ele conquistou tudo isso. No entanto, em 323 a.C., Alexandre ele morre, segundo a história, ele morre novo, né, com apenas 33 anos de idade. Segundo a história, ele pretendia reconstruir a Babilônia. Sim, era como se fosse uma ambição, um desejo ali. Reconstruir a Babilônia. E há uma profecia que Babilônia jamais seria reconstruída. Sim. Mais uma vez a gente cai naquela que eu citei agora há pouco. Exato. Deus, para cumprir seus propósitos, ele vai usar de meios. Exatamente. E se desses meios ele tiver que abater alguém, Deus vai abater. Os planos de Deus não serão frustrados. Os planos de Deus não serão interrompidos. Então Alexandre, embora fosse muito poderoso, astuto, inteligentíssimo, um grande conquistador, ele teve uma vida breve. Ele, aos 33 anos, ele encerrou ali a sua história, e a história ela começou a se desencadear ali para outros rumos, para outros sentidos dali para frente. Exatamente. Então esse bode flutuando representa exatamente o que nós estamos comentando aqui. Alexandre, e mostra, né, que esse bode tinha um chifre grande entre os seus olhos, e veio abater o carneiro, né, e demonstrou essa grandeza. Mas aí a revelação mostra que esse chifre ele foi abatido, né? Esse chifre foi abatido, e a revelação mostra que surgiu então 4 chifres. Verdade. Sim. Todas essas visões aí, né, na verdade mostra, né, como Deus ele é soberano, e ele usa líderes poderosos como instrumento para fazer a sua vontade, preparando o caminho para os eventos do futuro, para aquilo que ele planejou nos seus planos eternos. Então, ainda que sejam aqueles líderes ímpios, né, mas eles farão a vontade de Deus, porque Deus, nosso Deus, ele é soberano. E ele conduz a história. É verdade. E o versículo 8 diz: o bode cresceu muito, e no auge da sua força, aquele grande chifre foi quebrado. Olha só, o grande chifre foi quebrado. Isso se refere então à morte desse grande imperador, Alexandre o Grande. E no seu lugar nasceram outros quatro chifres, também proeminentes para os 4 lados do céu. O que quer dizer então, irmão Wesley, o surgimento desses 4 chifres? Então, com a morte do Alexandre ali aos 33 anos, né, cumprindo-se ali a profecia de que o reino ia ser quebrado, esses 4 chifres que surgem ali, ele representa o que se desencadeou o império de Alexandre, né, que ele foi subdividido ali entre seus 4 generais. 4 generais muito conhecidos, que é o Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Né? O império então ele foi dividido entre essas 4 partes, né? Cada uma governada por um dos generais. Cassandro ele reinou na região da Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e na Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito, e Seleuco reinou sobre a terra da Síria, e o restante
do Oriente Médio. Esse último reino citado aqui, que é o do Seleuco, ele reinou a região da Síria e o Oriente Médio, o restante do Oriente Médio, esse incluía a Judéia, né? Que naquela ocasião vai ser o palco da sequência da profecia, que a gente vai avançar agora. Uma curiosidade importante aqui, eu tenho até num comentário que fala sobre o versículo 22 do capítulo 8, né, sobre ter sido quebrado em 4, né, quebrou o chifre e surgiram os 4. O Alexandre, ele morre aos 33 anos, ele não deixou herdeiro direto e nem ninguém preparado para substituí-lo, tá? Então assim, 4 homens, depois de 22 anos de luta, assumiram um domínio sobre os 4 setores, que é o Cassandro, o Lisímaco, Seleuco e o Ptolomeu. Então, assim, a gente tem que entender também que esses contextos históricos eles não acontecem assim de uma semana para outra. Foi uma passagem histórica que aconteceu, decorrente ali de Alexandre não ter deixado nenhum herdeiro, ninguém preparado para assumir o trono. Então, por meio de alguns conflitos, né, essas terras foram sendo subdivididas. Acho que é interessante a gente entender isso aí também para a gente já conseguir entender melhor o contexto que vai sendo surgido. Durante décadas, né? Isso, exatamente. Décadas isso aconteceu. E sempre lembrando, pessoal, que isso é história, tá? Isso é história. Você pode pesquisar, você pode procurar aí, que isso é história, ensinado aí em escolas, faculdade, mostrando para vocês como a Bíblia ela é confiável, né? Você pode confiar, conferir aquilo que a palavra de Deus nos revela. Olá, jovens, vamos pensar um pouco sobre a profecia como manifestação da soberania divina na história. O fato de Deus ser Deus quer dizer que Ele é um Deus onisciente. Então Deus conhece o passado, presente e o futuro. Ou seja, nada daquilo que vai acontecer no futuro está oculto. Ou se esse futuro Deus decretou, ou se Deus de antemão sabe que ele vai ser assim, o controla, ou se ele existe por causa da tomada das decisões humanas. Essa relação, a soberania divina e a responsabilidade humana estão nessa relação, não importa. Deus conhece tudo. Deus controla a história terá um desfecho final. Deus já revelou como será a história. Ou seja, Deus predestinou a história por meio de Jesus Cristo. Então, os salvos já têm uma história definida. Os ímpios já têm um final também definido para a recompensa de suas obras más. Então, o destino de Deus na profecia é a providência divina em prover livramento e guardar seu povo, galardoar aqueles que amaram a Deus e obedeceram a sua palavra, como também recompensar, retribuir aqueles que viveram na prática do pecado com o castigo do inferno. Então, Deus tem o poder de saber o futuro, por isso Deus toma decisões das quais nós nem sequer temos conhecimento, porque Deus assim faz. Deus chamou a Ciro 150 anos antes dele existir. Por quê? Porque Deus sabia que Ciro iria tomar a decisão de dar a seu povo a liberdade de voltar do cativeiro. Porque Deus conhece o futuro, por isso ele é soberano. Diz a Bíblia que Deus conhece o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o princípio e ele conhece o princípio desde o fim. Ou seja, mostrando que não importa o começo ao fim, Deus conhece. É mais ou menos o seguinte, é como se Deus, antes de iniciar uma coisa, fosse no final daquela coisa e olhasse lá para o início e visse que aquilo valeria a pena começar, então ele ordena, então começa. Porque Deus controla todas as coisas e tudo quanto acontece, acontece para a glória do seu nome. Nada escapa da sua soberana vontade. Deus abençoe vocês. Vamos dar continuidade então, e o que aconteceu no versículo 9, depois que esse bode, esse grande chifre foi abatido, que representa a morte aí de Alexandre, o versículo 9 diz, e saiu um chifre pequeno. Diante desses 4 chifres, no meio desses 4 chifres, saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, aqui nós já vamos entrar também num assunto muito importante, que é o pequeno chifre. Sim. Né? E agora esse chifre representa também uma pessoa que está na história, que é também muito conhecida, chamada Epifânio. Isso.
Antíoco. O Antíoco. Antíoco IV Epifânio. Epifânio. Então, esse rapazinho aí, ele deu trabalho. Vamos lá. Enquanto Daniel observava, ele viu surgir dos 4 chifres um pequeno chifre, tá? Que cresceu rapidamente, se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Tá? Historicamente, esse pequeno chifre ele simboliza o Antíoco da seguinte forma: embora o Antíoco ele não fosse o herdeiro direto, né, do trono ali, né, ele não fosse ali da linhagem para assumir o trono, ele assumiu de uma forma inusitada, que foi por meio do assassinato do Seleuco, né? Então ele organizou isso aí. E em meio às intrigas e às disputas, ao assumir o trono sírio, ele mudou o título dele para Antíoco Epifânio. E isso quer dizer Deus manifestado. Olha o que ele estava querendo se remeter. Ao que ele queria, a quem, né, ele queria se igualar com esse golpe que ele deu aí, com esse desenrolar da história que ele foi conduzindo. Então nisso aí ele profanou o templo de Jerusalém, ele começou a reprimir as práticas religiosas do povo, causou angústia ao povo judeu, oprimindo o povo mesmo. Ele veio realmente para atormentar o povo, de um olhar bem perverso mesmo. Exatamente. Na verdade, esse Antíoco Epifânio, né, ele é um símbolo, né, do anticristo, né, porque pensa no homem atribulado, jovem. Esse homem foi muito atribulado, esse homem foi terrível. Essa parte aí da visão mostra, né, no caso do pequeno chifre aí, como o conflito entre o poder terreno e o divino se manifesta na história e como Deus continua a intervir para proteger o seu povo. Por exemplo, né, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, esse versículo se encaixa como uma luva quando a gente pensa nesse homem como tipo de anticristo. Olha o que diz a Escritura: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Foi isso que ele fez, ele se assentou no trono, ele profanou, ele queria glória para si, e aí e nós bem sabemos, né, historicamente, né, e biblicamente, porque a Bíblia é o jornal mais atualizado do mundo, porque ele é só um protótipo do anticristo, esse pequeno chifre que é o Antíoco Epifânio. Foi só um vislumbre, né? Isso. Na verdade, e esse Antíoco, ele foi cruel, e como é interessante, durante a história, vários reis, imperadores se levantaram para destruir o povo de Deus. E ele foi cruel. Ele entrou em Jerusalém, como nós já ouvimos aqui, e ele profanou o templo. Segundo a história, ele sacrificou até porco, que era um animal imundo para Israel, né? Diante da lei. Ele proibiu o povo de se dedicar às escrituras, de ler a escritura, tudo aquilo que era a prática religiosa, ele totalmente que proibiu. Confrontou o povo, matou muita gente, destruiu os muros de Jerusalém. Então esse homem, assim, ele foi muito cruel. Então, e isso é a revelação desse pequeno chifre. Bom, pastor, é muito curioso isso, e é interessante a gente analisar, porque a história, ela se repete. A história, ela é um movimento cíclico. Nós temos aqui o Epifânio, que ele aprisionou ali o povo ali das suas práticas, ele proibiu o povo de suas práticas, e a gente vivenciou isso, e não muito distante, durante o período da Segunda Guerra. Na Alemanha, os nazistas, eles também oprimiram o povo judeu pelo simples fato de serem judeus, e da mesma forma que aconteceu aqui, aconteceu na história recente. Não é algo que acontece assim da noite para o dia. São movimentos sutis, são movimentos leves que vão sendo introduzidos na sociedade, as pessoas vão normalizando isso, e quando percebem, eles já estão sendo escravizados, estão sendo torturados, estão sendo mortos, né, banidos de suas crenças, porque alguém que tem um plano maligno, um plano perverso, ali, um plano de poder, quer dominar sobre um povo. É verdade. Essa visão do capítulo 8, ela é ampla, né? Ela tem uma amplitude. Quando a gente falou aqui sobre o Antíoco, é um protótipo,
é uma situação que aconteceu, na verdade, como a visão ela é muito ampla, mostrando que isso vai se repetir. Sim, Né? sim. Aí, como o Diácono Elton já leu, isso vai repetir no reinado do anticristo. Nós não vamos detalhar muito, porque isso vai ficar para a próxima aula, né? Já deixar essa expectativa aí para você não perder a aula a próxima lição, mas é exatamente isso, entendeu? Então, essa história bárbara do Antíoco foi um vislumbre do que vai acontecer no reinado do anticristo. É interessante quando você começa a analisar a geografia, né, que esse homem terrível, né, ele estava ali governando, o Antíoco, né, e ele estava lá para as bandas do norte. Que interessante, quando a gente olha para Ezequiel também tem uma profecia, e ele fala bem assim que Israel será invadido, e ele fala assim que a invasão será como uma fumaça, e essa invasão ela vem do norte. E quando a gente tenta contextualizar para o dia de hoje, então, jovem, quando a gente olha lá para aquela guerra do Israel, Hamas, a gente tem que olhar para aquilo com muito cuidado e falar, Jesus está voltando. Porque a ideia do anticristo é varrer Israel, porque o anticristo ele se opõe sobre tudo aquilo que adora a Deus, e principalmente o povo de Deus, não só o povo de Israel, que é o povo escolhido, e a igreja do Senhor. Então olha que coisa interessante. E também essas questões, né, elas meio que equiparam, porque ela vem do norte. Então ele governou no norte, e também o anticristo, né, ele vai se levantar do norte para tentar invadir Israel. Ok, é isso aí. Vamos então para o tópico de número 3, o tempo do fim. Ainda visando essa questão do chifre pequeno, né? Um protótipo do anticristo. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? E no nosso Você Sabia de hoje iremos apresentar algumas informações de quem é o anticristo. Bom, o anticristo será um homem personificando o diabo. Porém, ele se apresentará como Deus. Que irônico, né? A besta ou o anticristo será uma pessoa com capacidades e habilidades desconhecidas até os dias de hoje. Ele será o maior líder que toda a história já viu, sendo acima de qualquer general famoso ou de qualquer governante mundial conhecido. Ou seja, pessoas como Nabucodonosor, Alexandre o Grande ou até mesmo outros grandes líderes ao decorrer da história serão nada comparado a essa pessoa. Ele será portador de uma personalidade irresistível e sua sabedoria e capacidade serão sobrenaturais. Além da ação diabólica direta, outros fatores contribuirão decisivamente para a implantação do governo do anticristo, como o poderio bélico, a alta tecnologia e também o poder econômico. A Bíblia diz que todos se maravilharão após a besta e que também ele terá uma grande influência e um fascínio extraordinário sobre as massas. O anticristo será recebido ao aparecer como solução para os problemas e crises sociais e políticas que atormentam o mundo inteiro, pois os maiores líderes mundiais não foram capazes de solucioná-los. E foi isso, meu caro jovem, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse protótipo do anticristo. Em Antíoco, que nós falamos aqui, seria o cumprimento parcial dessa visão. Sim. O anticristo será o cumprimento, então, final, né? O cumprimento final dessa visão. Exato. O que acontece, né? A Bíblia como propósito de toda ela convergir a Cristo, nós temos que entender que em toda a história da Bíblia, toda a história narrada, vale lembrar, né? Uma das coisas que torna a Bíblia um documento original, um documento fidedigno e confiável, é que ela foi escrita por diversos homens, em diversos períodos da história, em diversos idiomas, em diversas regiões diferentes, e todas as histórias se completam. E quando você pega a história secular, né, a história da academia, ela converge muita coisa ali para o mesmo tema. Então, quando a gente vem falar aqui desse protótipo de anticristo, que foi o Epifânio, né, o Antíoco Epifânio, ele serve como esse protótipo mencionado nas Escrituras, mostrando os padrões de perseguição, os padrões de profanação, aquilo que se repete. Ou seja, tudo aquilo que as Escrituras narraram como sendo as ações do anticristo no fim dos tempos, né, ele já começou a experimentar isso lá atrás. Ele tinha essas atitudes, ele tinha esses comportamentos, né,
que remetiam a esse anticristo. Até por isso a gente chama isso de um protótipo de anticristo. É quase que o teste, né? Vamos ver se vai ser bem por essa linha. E a gente vê aqui pela lição, pelos estudos aqui, que é bem por isso aí. O interessante é, essa visão do Daniel, ela nos lembra também, ela nos faz perceber da importância de nós estarmos preparados espiritualmente para os desafios que podem surgir. Porque a gente, lendo esse texto, a gente começa a entender e começa a perceber que coisas grandes, coisas terríveis podem acontecer, vão acontecer, os tempos vão ficar difíceis, não sei se na minha geração, não sei se na geração do meu filho, na geração dos meus netos, mas a gente sabe que grandes coisas vão acontecer. O que a gente precisa estar com a nossa fé firmada, bem estruturada no Senhor, confiando no Senhor somente, que é Deus quem vai nos fortalecer para esse momento. É verdade. Verdade. E nós temos aprender a entender o tempo que estamos vivendo. Nós, como cristãos, que temos a palavra de Deus, que estamos aí familiarizados com a Bíblia Sagrada, nós temos que ter essa visão do mundo e entender tudo o que está acontecendo, que a Bíblia, né, está se cumprindo claramente. Verdade. Não é? E essa visão, né, Daniel aí, foi uma visão atormentadora, né? Atormentadora. Daniel ficou perplexo com essa visão que ele teve. E aí, quando a gente começa, às vezes, falar sobre assuntos assim, escatológicos, né? Às vezes a gente fica meio assim, né? Com o pé atrás, né? Mas eu quero dizer para você, jovem, que você não precisa temer. E você deve sim estudar, porque a escritura sobre esses temas, até porque nós estaremos lá, porque o arrebatamento é para nós, é para a igreja. Mas nós não devemos ficar temerosos, por quê? Porque nós estamos debaixo da promessa. Ou seja, antes do anticristo se levantar, o homem da abominação, né, que Daniel falou, né, são cenas do próxima lição, né, mas a igreja vai ser arrebatada. Então nós temos uma esperança. Então que possamos focar, né, no Senhor Jesus, olhar para o céu, para o autor e consumador da nossa fé, porque ele virá e não tardará, ele vai buscar a sua igreja. Amém. Agora, o que eu achei muito interessante nesse capítulo 8 de Daniel, é que Daniel tem a visão, e nessa visão, o anjo Gabriel traz a revelação, porque ele estava buscando entender, né? É uma visão, como você falou, atormentadora. Então ele estava, o que significa isso? O que significa esse bode? O que significa esse carneiro? O que significa esse chifre? E nessa ânsia de entender, é tão interessante que o anjo Gabriel vem a ele e explica a visão. Fala detalhadamente o significado daquela visão, aí bate com a história, né? Com a história escrita. Então, a partir do versículo 20, o anjo fala assim para Daniel, olha, aquele carneiro, olha como que o anjo explica, aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, como nós estamos falando aqui. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, olha só. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar que foi quebrado significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Então, o anjo Gabriel, ele trouxe a explicação. Olha que coisa interessante. Sim. Tudo isso que nós falamos aqui, né, o anjo também falou para Daniel e explicando. E Daniel reconheceu que aquela visão não era uma coisa tão simples, né? Porque, ou seja, ele teve uma revelação daquilo que ia acontecer. Nós hoje, já confirmamos, né, que muitas dessas coisas já aconteceram. Sim. Verdade, pastor. E no caso também, né, aí fica uma aplicação para nós, Daniel era um homem que tinha muitas visões e revelações. Era um homem que tinha muita intimidade com Deus. É um homem que vivia no secreto, é um homem que tinha uma vida de oração. Mas mesmo esse homem que tinha muita intimidade com Deus, ele ficou perplexo e ele não entendeu a visão. Mostrando também para nós, numa aplicação, que nós não vamos saber tudo.
Nós não vamos saber tudo. Mesmo Daniel, que era um homem muito sábio daquela época, ninguém era mais sábio do que ele não entendeu a visão. Mas Deus é misericordioso, como disse o pastor, né, anteriormente, foi lá, enviou o anjo e o anjo deu a revelação a respeito da visão. É verdade. E o interessante é que quando ele tem essa visão atormentadora, o que ele fez? Ele ficou prostrado, o anjo tocou nele e ele se levantou. O que ele poderia, né, ter pensado? Agora acabou para mim. Acabou para mim. Eu não vou fazer mais nada, ou coisa semelhante. Então, o que nos ensina isso, Wesley? Bom, nós temos 2 pontos extremamente importantes aqui quando a gente estuda esse tema de o fim dos tempos. Nós temos que tomar cuidado com 2 perigos. O primeiro deles, a tendência de uma especulação injustificada. O que quer dizer, né? Se nós cairmos nessa tendência de especulação e conjecturas, né, injustificadas, a gente pode resultar num desejo de querer arrancar da Bíblia coisa que não está na Bíblia. O que nós precisamos entender quando a gente vai ler a Bíblia? A Bíblia é o que está escrito ali. Deus já deu a revelação está ali, prova disso é o capítulo 8 de Daniel, em que o próprio anjo vem e explica para ele o que aconteceu. Quando você vai nos livros de história, os livros de história contam a mesma história, a queda do Império de Alexandre, os 4 impérios que surgiram, não com a mesma força do grande Alexandre, né? Mas, ou seja, a Bíblia ela é uma revelação completa. Só que tem um outro perigo também que acontece, que é talvez a tendência ao cinismo desistente. O que é? Cair numa rotina de cinismo, de quando vai estudar os fins dos tempos e tentar de alguma forma minimizar ou ignorar a importância dos textos bíblicos, né? Parece que uma compreensão desequilibrada é inatingível, de forma que os cristãos, por vezes, abandonam o estudo cuidadoso dos fins dos tempos, negligenciam o estudo dos fins dos tempos. Jesus ele é descentralizado quando os leitores deixam de esperar ansiosamente pelo Salvador, tá? Como a consumação do plano de Deus para o mundo. O que a gente consegue ver disso aqui, pastor? O Daniel, lá no último versículo, ele cita, lá no versículo 27 está escrito: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Tamanho impacto dessa profecia na vida dele. Então me levantei, tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Como o Diácono Elton explicou aqui, Sim. Era uma visão tão complexa, era uma visão tão perturbadora, algo tão cheio de informação que ninguém conseguia entender. Fora do tempo dele, né? Fora do tempo, coisas que ele não conseguia conceber, um bode flutuando, coisas que na realidade dele não fazia sentido. Então aquilo foi deixando ele chocado, foi deixando ele atormentado, ele começou a se sentir mal. O próprio anjo veio explicar para ele, e aí a gente aprende uma coisa. Quando nós estamos diante de situações complexas, situações que vão nos expor a um nível de orientação em Deus. E Deus vai trazer para a gente o entendimento necessário. E a segunda coisa é confiar em Deus. A confiança em Deus foi o que manteve Daniel de pé. Porque apesar da dificuldade que ele ficou, da enfermidade, das dúvidas, do medo talvez que ele teve ali, ele tinha as obrigações dele para cumprir. Ele tinha os assuntos do rei para tratar. Ele não podia deixar de cuidar das obrigações dele. Então, a gente não pode negligenciar o estudo do tempo, nem tratar com cinismo. Não é querer achar coisa onde não tem, mas também não é deixar de lado. É seguir a nossa vida terrena como deve ser seguida, mantendo a nossa fé e confiança no Senhor. Amém, é verdade. E aprendemos também, Daniel se levantou, a Bíblia diz que ele se levantou, né, e foi cuidar dos negócios do rei. Isso. Foi cuidar da sua vida, a vida que segue. Nós temos que ter convicção da situação que estamos vivendo, mas nós temos que seguir a nossa vida, né? Então, não podemos também cair no erro, naquele extremo. Como tá tudo se cumprindo, Jesus vai voltar, então eu não quero saber de mais nada, não vou fazer mais nada. Não vou trabalhar. Não vou trabalhar, eu não vou fazer nenhum plano, não ter nenhum projeto. Não é isso que nós aprendemos. Nós temos que seguir a nossa vida e pedir a bênção de Deus, mas consciente do tempo em que estamos vivendo. Exatamente. Amém? O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra com os seus discípulos, ele deixava instruções muito claras do que fazer.
Nada Isso. desordeiro. O reino de Deus, ele não anda sobre desordem. O reino de Deus é organizado. As coisas de Deus são organizadas. Então nós precisamos nos embasar na Bíblia, nas Escrituras, porque as Escrituras elas vão trazer pra gente direcionamento do que fazer e como fazer. Amém. Estamos chegando então à conclusão de mais uma lição. Que lição maravilhosa. Eu tenho certeza que quando você lê o capítulo 8 de Daniel, você não vai ler mais da mesma maneira. Você vai ler entendendo, sabendo o que é esse carneiro, sabendo o que é esse bode, esses chifres, vai conferir com aquilo que você já sabe, a história. Então, você vai ver como você vai amar cada vez mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom, irmãos, encerrando aqui, nós não podemos esquecer de um momento muito especial e muito valioso nessa aula, que é o momento do nosso ofertório. Então você que agora está assistindo essa aula ao vivo aqui conosco, vai ter a oportunidade também de servir a Deus com suas ofertas, que você pode fazer por meio aqui do PicPay, do QR Code que está aqui na tela, ou da chave Pix que você também encontra na descrição do vídeo. Muito importante lembrar também do nosso projeto Mil Valentes, que é o projeto que a nossa igreja tem para tentar comprar esse espaço onde a gente se reúne aqui. É um espaço com campo, com uma área muito boa, muito proveitosa, onde tem os nossos prédios aqui. E nós cremos que Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir alcançar essa vitória aí. Então não deixe de participar, faça parte desse projeto e eu tenho certeza que Deus vai abençoar também muito a sua vida. E aí, meus caros jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então venha comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: qual o sentido da expressão cidadela? Alternativa A: ela se refere a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em um lugar estratégico. Alternativa B: ela se refere a qualquer lugar, desde que esse lugar seja bem protegido e guardado. Alternativa C: ela se refere sobre a cidade de Jerusalém, por conta de ela ser vigiada tanto pelos sentinelas e também por Deus. Ou alternativa D: nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta correta dessa pergunta, se você responder a alternativa A, ela se refere a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em lugar estratégico. Meus parabéns, porque você acabou de acertar. É a resposta correta. Segunda pergunta: quem o carneiro, na visão de Daniel, simbolizava? Alternativa A: o Império Romano. Alternativa B: o Império Medo-Persa. Alternativa C: o Império Grego. Ou alternativa D: o Império Babilônico. Vamos lá, mais uma vez. Tempo na tela. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta correta dessa pergunta, se você respondeu a alternativa A, o Império Romano, parabéns, porque você errou. Porque na verdade a resposta certa é a B, o Império Medo-Persa. Terceira pergunta:
Na história, com quem é identificado o bode? Alternativa A, Nabucodonosor. Alternativa B, o anticristo. Alternativa C, Alexandre o Grande. Ou alternativa D, o rei Ciro. Vamos lá? Tempo na tela e responde aí no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra C, que é a resposta correta, que é Alexandre o Grande. Quarta e última pergunta. O que retrata o verso 25 da passagem em estudo? Alternativa A, ele retrata o milênio onde Cristo governará a terra por 1000 anos. Alternativa B, ele retrata as bodas do Cordeiro, onde ficaremos 7 anos festejando o casamento de Cristo com a igreja. Alternativa C, ele retrata o Armagedon apocalíptico. Alternativa D, todas as alternativas anteriores. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta com certeza é a alternativa C, que é ele retrata o Armagedon apocalíptico. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo na nossa aula. É isso, fica na paz e tchau! Muito bem, estamos de volta para orar e agradecer a Deus por tudo quanto nós passamos aqui, esse momento, aprendendo uns com os outros, através da palavra de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, ó Deus. Quero te agradecer. Queremos, assim, aprender, Senhor, entender a Tua palavra, ser fiel à Tua palavra e também entender o mundo que estamos vivendo atualmente. Entender, Senhor, que a Tua palavra está se cumprindo e temos essa expectativa que em breve estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto isso, queremos permanecer firmes, Senhor, na Tua palavra, aguardando a nossa redenção. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Valeu, jovens. Paz do Senhor, jovem. Paz do Deus Senhor, abençoe fiquem a com todos Deus. vocês. Com Deus.